Sim, eu vim aqui para falar um pouquinho dessa enquete que eu fiz, né? Perguntando se a asma é fator de risco para a Covid-19. A maioria disse que parece até meio óbvia, né? Essa resposta, e a maioria disse que era. Eu também achava que era, né? No início dessa pandemia, os asmáticos eram considerados grupo de risco para complicações, né, para casos mais graves de Covid-19. E isso, no início, era propagado, até alguns estudos lá na China ainda, eles sugeriam, né, esse maior risco para os asmáticos, principalmente os asmáticos graves. Só que o que tem se observado, né, alguns estudos mais recentes, já desenvolvidos na Europa, nos Estados Unidos, tem se observado que não tem sido assim tão grave nos asmáticos. Continua se colocando como grupo de risco doenças respiratórias, né? Principalmente DPOC, tabagistas, né? Tem se observado um grau maior de complicação, um risco maior de necessitar de intubação e até de morte. Mas tem se observado que na asma isso não tem sido tão frequente. Ainda não se sabe exatamente porquê, mas existem algumas hipóteses, né? Uma delas é que o vírus ele precisa de um receptor que existe que existe na superfície da célula, para ele poder entrar na célula para infectá-la e fazê-la trabalhar para ele, né? Não sei se vocês já viram algumas explicações, animações, se vocês quiserem até tem um vídeo bem legal, e depois eu posso colocar aqui para vocês. E que é como se fosse, vamos dizer, uma fechadura, né? O vírus ele tem uma chavinha, mas ele precisa encontrar essa fechadura para abrir a porta e entrar na célula. O que a gente tem observado é que os asmáticos eles têm pouca expressão dessa fechadura. Diferente, por exemplo, de quem tem DPOC, de quem é fumante. Então, a gente observa uma menor penetração do vírus, né, nas células, principalmente lá no pulmão, por exemplo. E outra hipótese também é que o uso dos corticoides inalatórios, né, as bombinhas de corticóide que os asmáticos usam, também parece que protege eles, né? Então, e aí até fica uma recomendação, que essa recomendação já é feita desde o início da pandemia, de que os asmáticos não deixem de usar os seus medicamentos de controle, tá? Então, os corticoides inalatórios não são para deixar de ser usados e parece até que causam um efeito protetor. Porque diminui também a expressão dessa fechadura, como eu estava explicando, mantém também esse paciente mais controlado, diminuindo a chance dele entrar em crise, tá? Então, é uma novidade que apareceu. Então, isso é muito importante a gente também ficar acompanhando, né? Porque como a Covid ela é uma doença nova, tem muita coisa que a gente está aprendendo, né? Alguns conceitos anteriores que a gente achava que não era importante, agora eles aparecem. Então, por isso que é importante a gente ficar de olho em canais, né? Que sejam confiáveis e estar se atualizando, né? Porque muita coisa, já coloquei aqui algumas vezes que a asma era grupo de risco e hoje em dia parece que não é bem assim. Não é que um asmático não pode ficar grave, né? Como eu sempre também tenho colocado, todo mundo é grupo de risco para pegar a infecção. Qualquer pessoa pode vir sim a desenvolver um quadro grave, mas é claro que é mais comum de acontecer a gravidade em quem é do grupo de risco, tá? Então, eu tenho sido muito procurada por pacientes e amigos que são asmáticos, preocupados com a sua condição. Então, é claro que a gente continua tendo cuidado, se protegendo, ficando em casa, sempre que pode, mas
a gente tem observado que essas pessoas, os asmáticos, têm evoluído menos com complicações, né? Mas nem por isso vai deixar de tomar cuidado, até porque a gente sabe que mesmo a gente não sendo grupo de risco, a gente está correndo assim um risco de estar transmitindo a doença para outras pessoas e acaba chegando esse vírus nas pessoas que são do grupo de risco, tá bom? Então, eu queria passar essa informação para vocês, porque eu assisti uma aula bem legal e como eu mesma já tinha trazido essa informação errada, observei também que muita gente também pensa assim, achei legal trazer essa informação para vocês.